Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Grande João, cara, fazia tempo que a gente não se fala. Tinha muito tempo já, Léo. Fiquei super feliz que hoje deu certo e tô de volta, né? Já me considero de casa já, né? Já me sinto em casa já. Muito bom estar aqui. Só fiquei tenso porque eu tava vendo a Juliana, né? E aí, Dona Ju é um espetáculo à parte, né? É verdade. Eu tenho o prazer de já ter feito muita coisa junto com ela. Tem livro do Alisson que eu fiz o prefácio, ela fez o pós-fácil, nós já fizemos muita live junto. É uma pessoa que eu tenho na mais autoestima, né? Que para além de camarada eu posso chamar de amiga e é uma pessoa fenomenal. E tava aqui ouvindo ela falar e habla, né? Fala muito. Mas perfeito. Então vou aproveitar e já puxar os ganchos que veio da conversa que eu tive com a Juliana, né? Que é principalmente, João, sobre a presença do pensamento marxista na esquerda brasileira, que na sua maioria, uma esquerda revolucionária, uma esquerda reformista. Hoje a gente tem o governo Lula. Eu queria muito saber o que você achou, né? Qual é as suas primeiras impressões dessa ocupação dessa esquerda nesse novo governo e de que maneira os comunistas, os marxistas, poderão se inserir nesse debate para que possa, sei lá, de qualquer maneira, colocar um pouco das suas ideias dentro de um projeto que é naturalmente reformista. Então, eu vou bater muito numa tecla que a própria Ju já tinha falado, né? Vai caber às ruas, vai caber à esquerda revolucionária, vai caber às massas populares pressionar um governo que é obviamente um governo de coalizão, né? Ainda mais um governo de coalizão neste terceiro governo do que foi, né? Por mais que tenha sido tanto no primeiro quanto no segundo, né? É óbvio que, dado a situação que estava, né, a pequena mudança de 4 dias já é uma mudança considerável, né? Nenhum de nós vai fazer aqui política de terra arrasada e sair, né, só soltando as críticas sem falar também aquilo que tem que ser dito, né? É um alívio, inclusive, conseguir ver um governante que se preocupa com o povo, um governante que tem empatia humana. Olha que fundo do poço que nós chegamos, né? Aonde uma pessoa manifestar empatia por um segundo ser humano é motivo de celebração e comemoração, né? Mas isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo tardio, né? O Lula está começando o seu terceiro governo com índices piores do que o seu primeiro governo começou, né? A gente vê também nisso os próprios limites do reformismo. Precisa de muito pouco tempo de terra arrasada para arrasar aquilo que foi feito, né? Quando a gente pega para comparar, né, números absolutos de pobreza, números absolutos de desemprego, números absolutos de pobreza extrema, nós estamos hoje pior do que a gente estava quando Lula subiu pela primeira vez a rampa do Planalto, né? Ou seja, os 13, quase 14 anos de governo do PT foram destruídos com 2 anos de golpe e 4 anos de fascismo brasileiro.
né? Precisou de 6 anos para destruir isso tudo. Por quê? Né? Porque a gente critica os governos do Lula e os governos do PT não pelo que eles fizeram de bom, mas por tudo que eles tinham a potencialidade de fazer e deixaram de fazer. E por que eles deixaram de fazer? Porque não há como servir dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Eu não tenho como servir ao povo e ao capital ao mesmo tempo. Um dos dois está sendo enganado. A dica não é o capital. Né? Então a gente tem que entender que um projeto reformista ele tem muitos limites, a começar do limite do próprio projeto. Porque a verdade material da praxis é que quando eu abandono a pauta máxima para buscar a pauta mínima, eu termino com pauta nenhuma. Né? Isso não é algo que aconteceu agora no Brasil. Isso é algo que é verdade desde as primeiras experiências do reformismo. Eu sou historiador de formação. Se a gente pegar a história do SPD, do Sozialpartei Deutschland, do Partido Social Democrata Alemão, que foi fundado ainda pelos pais do socialismo científico e que vai continuar, né, como um partido socialista, ao menos, né, até o início da Primeira Guerra Mundial. Quando começam as primeiras experiências de reformismo dentro do partido, Bernstein, depois Kautsky, depois Babel e todos eles, ali a gente já via que a ruptura do horizonte revolucionário, a ruptura com a própria ruptura, com a ideia de se romper com o capitalismo, para se privilegiar posições de mediação com o capital, de posições de mediação com o status quo, já levaram aquela época a resultados cada vez mais pífios, sendo o resultado final disso a aprovação do crédito de guerra, que mergulha a Europa numa guerra interimperialista essa prevista por Engels, com mais de 15 anos de antecedência da guerra. Não é magia, é tecnologia, né? É um método. E isso levou o quê? A bancarrota do SPD. Posteriormente, quem vai lutar contra os comunistas na Alemanha é o próprio SPD. O grande responsável pelo massacre do KPD, pelo massacre da Revolução Alemã de 1919, pelas mortes de Liebknecht, de Rosa Luxemburgo, são os próprios socialistas, que entregam eles ao aparato repressor do Estado. Vai ser exatamente no pós-Primeira Guerra e até o caminhar do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, que a capitulação atrás de capitulação vai permitir uma subida de uma extrema-direita. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Né? Quando a gente pensa lá o farsa, né, e tragédia, nós podemos pensar com a gente também. Né? A gente pode pensar que abrir mão da politização das massas para fazer uma inserção, vamos usar um termo do Lenin aqui, né, economicista, né, uma inserção pelas pautas mínimas do dia a dia, descapilariza os movimentos sociais, descapilariza a mobilização social. Olha para a Venezuela e olha para o Brasil. Vê como é que foi a tentativa de golpe lá e vê como é que foi a tentativa de golpe aqui. Na hora da tentativa de golpe aqui, sequer massa para mobilizar já tinha mais. Beleza, passou, teve todo um ciclo, teve uma mudança, voltou. A pergunta é, o sapo aprendeu a não carregar o escorpião nas costas? Não sei. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver que nós estamos num governo que tem 16, 19 partidos dentro do governo. Dentre esses partidos que estão no governo, União Brasil. União Brasil se tornou um partido da base. União Brasil é o partido do Moro. Né? Quem é o ministro do União Brasil? Que foi levado agora junto. Porque a gente muitas vezes fala assim, todo mundo tá todo feliz, tal, porra, tem uns ministros foda, que massa, Ministério dos Povos Originários, necessário pra caralho. O Apitiana na frente da FUNAI. Primeira vez, gente, na história. A FUNAI tem alguém que veio de um povo originário na frente.
Olha que loucura a gente pensar isso. Pensa na idade da FUNAI, ninguém tinha tido essa brilhante ideia até esse momento. Porra, tá melhorando demais, Silvio, pô, bacana demais. Só que aí a gente vai e vê Juscelino Filho, o cara que voltou pelo golpe, o cara que voltou pelo teto de gastos, o cara que voltou por todas as contras-reformas, e não só voltou pelas contras-reformas, votou pelas contras-reformas, e isso está gravado, isso é público, falando que elas eram a vontade de Deus. Esse é só um dos exemplos. A gente tem um discurso maravilhoso do Silvio do lado, mas a gente tem hoje cara que vai estar à frente do Ministério do Trabalho negando o revogaço e soltando a pachorra de tem segmento que não quer CLT. Você virar e falar que o trabalhador uberizado, que o trabalhador precarizado não quer direitos, pensa no grau de absurdo que é isso. E isso vai se tornar cada vez mais comum. Quem vai barrar esse tipo de coisa? Rua. Fidel, quando foi visitar o Chile, né, o povo inclusive achava que o Fidel ia dar um golpe no Chile, né? O Fidel sai de Cuba, vai pro Chile do Allende, passa um mês no Chile do Allende. Aí, bicho, os caras estavam desesperados, falaram, esse velho não vai embora mais nunca, que caralho, que tá acontecendo, o homem tá na rua o tempo todo, imobilizando pra cá, imobilizando pra lá, e ele vira pro Allende e fala, Allende, você tá perdendo a rua, eu tô vendo os caras da direita na rua, cadê você com a rua? Quem vai segurar você é rua, Palácio não segura você não. E o Allende tinha um cara, que ele falou, não, mas eu tenho um militar aqui que me ajuda, menino novo, chama Pinochet. Isso. O resto da história conta, né? Então, assim, a gente tem que aprender com a história para a gente evitar de cometer os mesmos erros. O reformismo tem por princípio a ideia de que ele está, desta vez, reinventando a roda e que desta vez vai dar certo. Até hoje, nós temos mais de 100 anos de reformismo. Experiência atrás de experiência de conciliação de classes no mundo inteiro, em todas elas, absolutamente todas elas, o trabalhador sai perdendo. Quem perde é o elo mais fraco. Todas elas, sem tirar uma, tá? Todas elas o trabalhador saiu perdendo. Vai ser desta vez que tentar a mesma coisa pela milésima vez dará um resultado diferente? Não será. Então, se nós queremos aproveitar este momento de uma suposta segunda onda rosa, para quem sabe trazermos verdadeiramente uma onda vermelha, quem tem que mobilizar somos nós. A gente não precisa esperar que setores que vêm conciliando há décadas vão deixar de conciliar, quanto mais numa situação que, para conseguir chegar ao poder, teve que conciliar ainda mais. E aqui, abrindo mão de qualquer ideologia, sendo muito realpolitik, muito provavelmente, se não conciliasse o tanto que conciliou, não chegaria via pleito burguês. O pleito burguês é isso. Nossos sonhos não cabem numa urna. A gente tem que entender isso. Só que aí é a mesma coisa que o cara virou e falou para Juliana, não existem condições materiais, não existem condições materiais hoje. As coisas parecem impossíveis e distantes até se tornarem inevitáveis. Né? João, desculpa interromper, mas desculpa, vai lá, querido, eu falo demais. Não. Você dá uma aula e eu gosto muito de ouvir. Mas, na sua opinião, qual que é a função da eleição burguesa? Tá? E como se deve utilizar essa eleição burguesa a favor, por exemplo, do comunismo, dos comunistas, dos socialistas, do pensamento marxista? Eu sou marxista-leninista maoísta, né? Então, antes de eu ser maoísta, eu sou leninista. Né? Antes de eu ser leninista, eu sou marxista. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a gente acredita, nós do meu campo, né, que tanto Lenin quanto Mao vão trazer contribuições qualitativas. Não simplesmente contribuições quantitativas, não são simplesmente pensadores do marxismo que contribuíram para o marxismo. Não, são pessoas que deram um salto qualitativo no marxismo.
O grande salto do Lenin, um dos grandes saltos do Lenin, é organização, é forma partido, né? O Lenin falava algo que Mao Zedong vai concordar, a questão do Mao era as condições específicas da China no período que ele passou. Depois eu vou até entrar um pouco nisso. Lenin falava o seguinte: o pleito burguês serve como palanque, serve para espalhar as ideias, serve desde que um partido de vanguarda que organize as massas trabalhadoras apresente pessoas do povo, com o povo, para o povo. Por menores que tenham sido as votações em números totais das esquerdas revolucionárias, há um ganho quantitativo muito grande nessas votações e houve um ganho qualitativo muito grande dessas votações. Acho que vai ser por meio de eleição burguesa que a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Não, não acho. Acho que elas são uma farsa. Mas acho que aproveitar desta farsa como palanque para dar maior capilaridade às ideias, isso é um jeito legal de você usar as eleições burguesas. Né? A gente teve vários candidatos tendo votações muito expressivas. Né? Pô, o P no Senado em São Paulo, mais de 200 mil votos. Se você pega o que é o dinheiro que um UP, um dinheiro que um PCB tem para fazer campanha e compara com os outros, o PCB não teve nem dinheiro para fazer campanha. Né? O PCB teve seu dinheiro bloqueado e o dinheiro foi desbloqueado no segundo turno, para que todos os candidatos do PCB do segundo turno pudessem usar o dinheiro. Nenhum. Né? A UP só não teve o dinheiro bloqueado ainda porque é a primeira eleição que ela está tendo dinheiro. Fiquem tranquilos que em breve bloquearão o dinheiro da UP também. Né? Agora, são partidos que estão tentando ocupar um novo espaço e que não estão indo mais, muitas vezes, como um puxadinho de outros partidos, como já aconteceu no passado. Passado muito recente. Né? Então, assim, por mais que eu ache que não seja por meio de eleições burguesas que nós vamos conseguir as coisas, a gente tem que utilizar delas da forma que nos é permitida. A gente tem que saber jogar o jogo. E o jogo tem que ser jogado com tudo que tem. Sabe por quê? Porque política não tem espaço vazio. Política tem espaço ocupado. E tem que ocupar todos os espaços. É por isso que a gente fica aqui na internet, batendo cabeça todo dia, brigando com as pessoas, fazendo react, fazendo vídeo, trazendo história, trazendo informação. É por isso que, para além disso, nós todos estamos organizados em várias outras frontes. É por isso que é tão importante, não só os partidos, mas os movimentos sociais, as organizações sociais, que a gente tem várias pelo Brasil afora. Né? Então, assim, as pessoas têm que se organizar. Muitas vezes as pessoas têm medo de se organizar, porque elas falam assim, eu não quero me organizar porque meu patrão, se souber que eu estou organizado, vai ir atrás de mim. Você não precisa ser um propagandista. Nem todo mundo vai fazer o trabalho que eu faço, que o Gaiofato faz, que a Juliana faz. Não é. Tem coisa demais a ser feito. Tem trabalho demais nessa messe e tem poucos trabalhadores. Se você se organizar, você pode organizar e militar sem necessariamente se expor. Nem todo mundo precisa ser o cara que vai lá na frente e dá a cara a tapa. Né? Mas é muito importante que a gente se organize. Por quê? Porque a grande arma do povo é a organização. Nós não temos o dinheiro que uma extrema-direita tem. Você está aí todo dia trabalhando igual um doido, tendo que pedir superchat, tendo que pedir não sei o quê, para conseguir se manter, para conseguir pagar o pessoal que está junto com você, para manter no básico. Pega quanto que a Brasil Paralelo gasta de propaganda no YouTube. Nem se ela fosse o canal mais visualizado do Brasil, ela receberia o que ela gasta de propaganda. De onde que esse dinheiro vem? Né? Então a gente tem um apoio logístico muito diferenciado para os setores da direita do que a gente tem para os setores da esquerda, quanto menos para os setores de uma esquerda revolucionária. Então a nossa arma é a organização. O movimento comunista no Brasil, se a gente for pensar os 100 anos do movimento comunista no Brasil, já teve um momento em que teve o povo e não tinha arma, já teve um momento que tinha arma e não tinha povo, e nós estamos num momento que a gente não tem arma nem povo. A gente tem que ser muito realista.
A gente tem que fazer autocrítica sem autofagia, né? Então o que a gente precisa primeiro? Primeiro a gente precisa de mobilizar o povo. Esse é um grande trabalho transgeracional, a minha geração vem fazendo ele, a geração que veio depois de mim vem fazendo ainda melhor, esse trabalho de ocupação de espaço, esse trabalho de reconstrução de um movimento que sofreu muito com terra arrasada. A gente lembra o que foram os anos 90. Fim da história, Fukuyama, capitalismo venceu, acabou a história. Foi um momento de terra arrasada, mas esse é um momento agora de reconstrução. E a gente vê cada vez mais gente entrando nos movimentos. Só pela Soberana, o coletivo que eu milito, a gente teve mais de 3.000 pessoas filiadas a partidos e movimentos só da metade do ano passado para cá. Parece que não é nada, mas essas 3.000 chama mais uma, e aí vira 6, aí as 6.000 chama mais uma e vira 12. O crescimento, ele é exponencial. E por que esse crescimento se dá com tanta facilidade? Porque a materialidade da realidade bate na cara. Infelizmente, a terra arrasada que foi conduzida no governo do Bolsonaro faz com que muita gente que não precisava se radicalizar porque tinha um mínimo do mínimo garantido, a água bateu na bunda. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, e olha para cima, olha para baixo e não vê ajuda. Né? Então ela começa a perceber da pior forma possível, que é com a experiência, o quão falido é o sistema que a gente vive. Mas ô João, olha só, as camadas médias da sociedade brasileira, a classe média, ela é extremamente reacionária, ela é extremamente iletrada e ignorante, e ela está na base desse grande movimento de massa que é o bolsonarismo, que hoje, inclusive, ainda tem muita gente em frente aos quartéis. Deixa eu ler uma coisa aqui para você, se é que você não leu, que é uma entrevista que tem hoje no UOL, feita pela jornalista Thaís Oyama. É uma entrevista com um bolsonarista que estava 60 dias acampado numa barraca em frente ao quartel-general com a família, a mulher e duas filhas. 60 dias acampado em frente ao quartel-general aqui do Exército em Brasília. Ele é um aposentado da Polícia Legislativa, deve ser do Senado ou da Câmara. Aí ela pergunta assim, mas por que você decidiu trazer sua mulher com 2 filhos para ficar 60 dias em frente, numa barraca, em frente ao quartel-general? Ele fala assim, para impedir que o comunismo tome conta do país. E ele mesmo se pergunta, o que é comunismo? E ele mesmo responde, comunismo é o seguinte, você trabalha e você tem 2 celulares. Aí tem outro que não tem nenhum, ele fala, dá o seu celular para ele, coitado. Aí você trabalha, tem uma terra e tem outro que não tem terra nenhuma. Aí vem o cara e diz, divide a terra com ele, coitado. É gente que quer viver na aba do governo, o comunismo é isso. Então, assim, tem um trabalho que, na verdade, me parece um trabalho mais árduo, mais hercúleo, mais difícil, que é um trabalho de politização de pessoas que são absolutamente ignorantes, e como se não bastasse o fato de serem iletradas e ignorantes, elas sofrem uma propaganda anticomunista massiva que serve como modelo para o antipetismo, enfim, para todo tipo de absurdo. Como é que se trabalha isso na cabeça do trabalhador brasileiro? Se trabalha de pouco a pouco e se trabalha constantemente, Leandro, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, o professor Alisson Mascaro fala uma coisa que eu acho que ele está coberto de razão quando ele fala. Já é muito surpreendente que na sociabilidade capitalista exista gente como ele, exista gente como eu, exista gente como você, exista gente como a Mafê, exista gente como o pessoal que está vendo aqui. Por quê? Porque você é bombardeado dia sim e dia também, desde o mais tenro berço, por todo um aparato midiático para te falar que o comunismo é ruim. A propaganda anticomunista, ela não vem de hoje, né? A propaganda anticomunista, inclusive, não vem da Segunda Guerra, né? A gente teve um interstício na propaganda comunista durante o período, né, da Grande Guerra Patriótica, ali, 41, na verdade, depois que invade a Rússia, até 45. Por quê? Porque foi absurdamente necessário, porque no princípio, eles queriam muito deixar o nazismo correr solto, deixar o fascismo correr solto,
para ver se o fascismo, o nazismo ia lá e matava a União Soviética. Só que depois de um tempo eles ficaram com medo de dar ruim demais. No começo, dar ruim demais com o nazismo matando muito rápido e depois dar ruim demais com a União Soviética ganhando a guerra. Então aí teve que entrar toda uma política de contenção. Então você vai ter, né, no pós-Segunda Guerra, um avanço da propaganda anticomunista que vai voltar com ainda mais virulência ali, né, com o neoliberalismo, com o toyotismo, ali no final dos anos 70, anos 80, Thatcher, Nixon e tudo mais, e que volta de novo até hoje, todo momento que for necessário. Por quê? Porque nunca na história do planeta o status quo abdicou de ser o status quo. Quando eu falo brincando que a Bastilha não caiu com uma petição no Avaz, eu quero dizer que em nenhum momento da história, simplesmente os caras que estavam no poder chegaram e falaram assim: cansei de estar no poder. Tá aqui a chave do palácio, a gente se reúne às quartas-feiras, o cofre fica na segunda direita, o melhor banheiro é o do primeiro andar. Isso não acontece. Todo tipo de conquista foi com luta. Todo tipo de mudança de modo de produção se deu com luta, se deu com embate. Isso é uma primeira coisa. Então a gente vive numa sociabilidade que já fala de antemão, que já cria os seus filhos para serem reprodutores do sistema. Só que a gente tem que entender o engodo. Por quê? Porque isso é uma filosofia idealista. O que significa dizer que é uma filosofia idealista? Significa dizer que ela é baseada na ideia e não na materialidade. Significa dizer que essa linda ideia não aguenta 3 minutos de trocação franca com os fatos mais básicos da realidade material. Companheiro é quem divide o pão. Se eu quero trazer as pessoas para o meu lado, se eu quero que elas se tornem os meus companheiros, eu tenho que ter um mínimo de tato com isso também, né? Se eu chego para você e falo: porra, Leandro, tu é um imbecil, tu é um idiota, o que você acredita é burro, você é burro. Você vai ficar muito menos aberto a receber o que eu falo depois se eu começar jogando pedra. Tem gente que tem que jogar pedra? Tem. Tem gente que tem que jogar pedra, inclusive, o resto da vida, porque nunca vai mudar. Tem gente que não vai voltar mais. Tem gente que não está tomada pelo bolsonarismo porque esta pessoa foi inserida, né, numa sociabilidade capitalista e depois ela teve um momento da vida dela que ela teve um pouco mais de dinheiro e aí ela perdeu esse momento, ela não tinha sido politizada e aí ela não sabia para onde ia e aí aparece um discurso fácil. Por quê? Porque o bolsonarismo, o fascismo, o nazismo, os discursos da extrema-direita são muito fáceis, são muito palatáveis. São soluções simples para problemas complexos. O problema é que na vida real não existe solução simples para um problema complexo. Porém, senão não obstante, as pessoas sofrem com a materialidade da prática. A pessoa sofre com o desemprego, ela sofre com o que ela perde, ela sofre com o direito que ela não tem mais, ela sofre com o fato dela ter que trabalhar até ela estar morta. Então, às vezes, quando você começa a conversar com a pessoa, trazendo do material primeiro, fica mais fácil para depois se inseminar certos tipos de ideias, para que ela compreenda, a partir da base material e prática da vida dela, o que está acontecendo por trás. Por quê? É igual aquele filme They Live, né? A gente, para quem não conhece um filme, é um filme clássico do Carpenter, que é muito bom, que é um cara que acha um óculos e quando ele coloca o óculos, ele vê a realidade como ela é. Então tá passando na rua cheio de propaganda, Coca-Cola, McDonald's, não sei o quê. Ele coloca o óculos, a propaganda tá lá: consuma, reproduza, trabalhe até morrer. E aí ele começa a ver a sociedade pelo que ela é. Isso é uma metáfora que o Carpenter estava fazendo para a questão da ideologia. A ideologia é exatamente isso, é um véu. É um véu colocado na frente das pessoas para que elas não vejam a realidade como ela é. Então o que a gente faz? Primeiro, né, o capitalismo ele é extremamente individualista. Ele individualiza tudo. Então você
não tem sucesso na vida, não é porque existem milhões de pessoas explorando em cima de você, não é porque o governo é uma bancada de negócio da burguesia, não é porque as heranças, os grandes herdeiros e os grandes burgueses estão lá. Não, não é por nada disso, não. É porque você dormiu enquanto eles dormiam. Você não trabalhou enquanto eles dormiam. Você não foi empreendedor. Você não foi foda. A culpa é toda sua. Então as benesses são dadas ao sistema e a culpa é jogada inteiramente no indivíduo. Só que nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Quando Lucas fala de ontologia do ser social, parece aquela coisa difícil, mas é isso. Nós somos macaquinhos que gostam de estar com outros macaquinhos. O indivíduo floresce quando a individualidade morre. O indivíduo floresce no coletivo. É isso que significa o conceito de alienação. O que é alienação? Alienação é de onde vem a palavra alien no português. O que é o alien? É o ET, o extraterrestre, é aquilo que é totalmente diferente de mim. Eu estar alienado significa que eu olho para o outro e eu não me vejo. Eu olho para o meu trabalho e eu não vejo aquilo num trabalho humano. Eu olho para mim mesmo no espelho e eu não consigo ver um ser humano. Quantas pessoas viram e falam assim, porra, na hora que eu termino a trabalhar eu começo a viver. Na hora que eu termino de trabalhar é que eu vou ter um espaço com meus amigos, é que eu vou ver uma série e tal. A vida dele começa fora do trabalho. Trabalho, para o ser humano, a modificação do espaço é algo inato ao ser humano. E ele é feito socialmente. E as ligações sociais também. Então as relações de camaradagem, as relações que se tecem quando as pessoas se inserem coletivamente numa luta, são outra teia de relação. Só que esse tipo de relação pode ser mimicado. Pega o exemplo que você deu da reportagem da Oyama. O que o bolsonarista fala em última instância ali, que está no liame, que subjaz ali embaixo do que ele está dizendo? No bolsonarismo, ele encontrou uma família expandida. No bolsonarismo, ele encontrou um coletivo que o abraçou. No bolsonarismo, ele encontrou um lugar aonde ele se sentiu acolhido e inserido. É muito louco? É. Mas é a mesma mentalidade que faz seita ser seita. É a mesma mentalidade que fez um Jim Jones conseguir virar para 2.000 pessoas e falar, se suicida. E elas suicidaram. E a gente sabe que se hoje chegar um maluco em um desses grupos de Telegram e falar, se vocês se matarem na frente do quartel, Bolsonaro volta num cavalo branco, vai ter muita gente se assassinando, se matando na frente de um quartel. Tá? Porque é esse tipo de mentalidade que está cooptando essas pessoas. Agora, essas pessoas foram cooptadas porque havia um vazio. Havia um vácuo aonde cooptá-las. E a gente tem que lutar contra isso. Né? A gente tem que deixar um pouco de resistir e começar a avançar. Tá? Resistência é muito bom em chuveiro. Deixar água quentinha, uma delícia. Mas a gente precisa de avançar. Tá? E para a gente avançar, para a gente construir, a gente tem que trazer as pessoas para junto de nós numa construção coletiva. Como que isso dá? Através da organização. Lá na frente, quando tiver todo mundo organizado, aí eu começo a discutir. Acho que vocês deviam estar organizados nesse canto de cá. Hoje, por enquanto, a gente precisa de organização. As pessoas, às vezes, querem muito, e é por isso que, às vezes, a gente consegue, com tanta facilidade, trazer tanta gente. Porque o cara ouve a gente falando e fala assim, porra, eu passo pelos problemas que vocês falaram, achei a sua análise boa, achei sua análise super real, bateu com a minha realidade, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei onde ajudar, eu não sei onde procurar, e a gente começa a falar, não, Ô, João, movimento. Essa mobilização, você, por exemplo, faz parte do Soberana, não é isso? Que é um grupo, se eu não me engano, marxista-leninista, o Ian Neves faz parte também e tal. Sim. Você acha que o modelo antigo, o modelo tradicional de mobilização via sindicatos, também ainda é uma solução que pode ser acionada? Todas as soluções são importantes. A mais importante delas é a forma partido. Eu sou um adepto da forma partido. Qual o seu partido? Hoje em dia, eu estou organizado na Soberana, eu estou organizado na KFA e eu estou organizado numa outra organização maoísta que a gente tenta reconstruir um partido.
tá? O que acontece? Eu acredito muito na forma partido. Eu acho que a gente precisa de um partido que encabece todos os movimentos, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu conclamar todos esses movimentos dentro de um partido só. Acho que esse é o futuro. Gostaria muito que isso acontecesse. Meu sonho de consumo no meu coraçãozinho é pegar todos os marxistas-leninistas, todos os marxistas-leninistas do Brasil, colocar todo mundo dentro da camisa da amizade, parar de brigar um pouco entre nós e passar a errar diferente. Esse é meu sonho de consumo. O Partido Comunista não seria o local natural para isso? O Partido Comunista, sim. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, como ele se organiza hoje, eu tenho problemas de linha com o PCB, eu fui do PCB um tempo, eu saí do PCB, eu tenho críticas ao PCB, tá? Eu não sou mais do PCB. Gosto muito do nome, acho que serviria o nome muito bem, mas acho que a organização do partido tem alguns problemas, e aí cada um tem a sua opinião, faz parte, é normal. Quem tá lá dentro tá disputando lá dentro, quem tá de fora tá tentando construir de outras formas. Nossos objetivos todos lá na frente são o mesmo, e eu tenho certeza que vai chegar uma hora que nós vamos ter que nos organizar num lugar só. Isso vai acontecer, inexoravelmente. Inclusive o PC do B? Tem muita gente no PCdoB, por mais que eu ache... Assim, é aquela coisa, né? O PCdoB, quando ele surge, quando ele rompe com o PCB, eu acho que o PCdoB estava correto de cima a embaixo. O PCdoB, até o massacre da Lapa, foi o melhor partido que a gente já teve no Brasil. De longe. Dali em diante, eu não gosto da linha do Amazonas, que foi a linha que prevaleceu. Sim. Depois da linha do Amazonas, as coisas, então, meu amigo, socorro, né? Foram só degringolando, descendo e se tornando cada vez mais reformistas. Tem muita gente lá ali dentro ainda que é marxista-leninista. Acho que tem gente lá dentro que viria. Tem muita gente do PCB que viria, muita gente da UP que viria, muita gente da URC, da ND, de milhões de coisas, que a gente poderia chegar num dia em que a gente organizasse todo mundo junto. Hoje isso não acontece. Hoje existem essas cisões. Essas cisões são deletérias para o nosso movimento, mas elas acontecem. Então a gente tem que trabalhar com a realidade da prática da forma que elas são. Em compensação, várias dessas cisões, várias dessas criações permitiram também que muita gente se radicalizasse, que muita gente buscasse um outro caminho, que muita gente buscasse a esquerda radical. Então, o que eu penso? Né? Eu penso que existe um futuro onde haverá necessidade da forma partido. Por quê? Porque é a forma partido que ajuda o sindicato a conseguir os ganhos que ele precisa. Quando a gente pega e vê o que eram os sovietes na Rússia, quando a gente pega e vê o quanto o POSDR, fração bolchevique, ajudou nas lutas econômicas do sindicato, muito antes de ter a unificação posterior que leva ao PICUS, muito antes de ter mesmo a Revolução de 1917, seja de fevereiro, seja de novembro. Mesmo antes da Revolução de 1905, o POSDR já estava presente dentro do sindicato. Eu acho a forma partido muito importante. Não acho que nós estamos além da forma partido. Nisso eu discordo de vários autores, de autores muito melhores do que eu. Alain Badiou, por exemplo, acha que a gente já está... que a forma partido é ultrapassada. Eu não acho. Eu acho que a forma partido é importante, eu acho que a forma partido é muito importante, por quê? Porque ela traz as relações de camaradagem. Centralismo democrático é gostoso demais. Funciona. Centralismo democrático fez com que a União Soviética, que era um país analfabeto, semifeudal e sem eletricidade, saísse da Segunda Guerra Mundial a segunda potência do mundo. O centralismo democrático, a forma partida, a organização partidária das massas, fez com que a China, que era o país mais pobre do planeta, quando termina a sua revolução, seja hoje a segunda economia do mundo e será a primeira dentro de muito pouco tempo. Pesem todos os erros da União Soviética e os erros posteriores da China.
Então, eu acredito que a forma partido ainda é muito importante. Agora, até a gente chegar neste momento, aonde nós todos nos uniremos, existem diversos movimentos que juntos fazem um barulho muito bom, né? Se a gente for ver o que hoje em dia, cara, a luta abnegada da LCP, importantíssima para o campesinato brasileiro. Você chega no norte de Minas e vê o que era e o que foi depois da LCP. Você chega em Rondônia e vê o que era e o que foi da LCP. Explica maravilhoso. A LCP pra gente. A LCP é a Liga dos Camponeses Pobres, né? Ela vai ser formada quase que concomitantemente em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, fronteira com a Bahia, e também lá em cima em Rondônia, vai se espalhar depois, né? E é um movimento de luta camponês, né? A grande diferença da Liga, por exemplo, pro MST é a forma como se age depois da ocupação de uma terra, né? O corte camponês é o que há de mais avançado, na minha opinião, teoricamente, dentro da Liga, porque ela entra, ocupa, planta e faz, né? Isso é um modelo que é muito similar ao modelo que foi desenvolvido pelos comunistas, principalmente os maoístas da Índia, né? Primeiro em Naxalbari e depois em Dandakaranya. Né? Mas a Liga é um dos movimentos, né? Então, assim, mas da mesma forma que você tem a Liga... Desculpa, ela é herdeira das ligas camponesas de Julião? Não tem... Não chega até lá atrás, não. Ela é mais herdeira ali da LOC, da Liga Operária Camponesa, ali da década de 80 e 90. Tá, primeiro você teve a organização que era chamada de LOC, né? Liga Operária Camponesa, que é ali do final da década de 80 virada para 90, em 90 você vai ter o surgimento da Liga, né? As ligas camponesas são lá atrás ainda, né? Mas as ligas camponesas foram um movimento muito importante, né? Porque gente, venhamos e convenhamos, desde a lei de terras, grilagem comendo solta no Brasil, né? Então nós estamos falando de 170 anos de grilagem comendo solta no Brasil, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem a Liga, mas você também tem o MTST, que faz um trabalho importantíssimo. Você tem o MLB, que faz um trabalho gigantesco. Você tem a força sindical o braço sindical do PCB, que faz um trabalho do caralho também. Você tem as próprias juventudes, o JR, o JC, que você vê os meninos se desdobrando para fazer as coisas. Você tem milhões de outros movimentos, Coletiva da Montenegro, enfim, você tem vários e vários e vários outros movimentos. Né? O que eu acho? Eu acho que eventualmente nós vamos ter que chegar num ponto onde todo mundo vai ter que sentar, ser adultinho, dar a mão, engolir o orgulho e trabalhar junto, porque nós estamos trabalhando num norte comum. Agora, isso é um outro ponto. O ponto que a gente está agora é um ponto de reconstrução. Esta reconstrução do nosso movimento, ela vem dando muito certo, mas ela precisa de se agudizar. É nesse sentido que eu falo que, para além de resistir, nós temos que avançar. Quais são as formas de avanço da classe trabalhadora? A organização e a ocupação dos espaços. Todos eles. Todos eles. Quando às vezes as pessoas veem a gente muito ocupando espaço na internet e a gente não fica postando foto quando a gente tá fora da internet. Então a pessoa acha que você só tá na internet. Não estamos. Nós estamos dentro e nós estamos fora. E nós estamos trazendo gente daqui de dentro aqui para fora, pro mundão real, que é onde a gente precisa. A gente tem que entender que o Brasil não é um só, são vários Brasis. A gente tem que entender o que é o Brasil profundo, né? A gente tem que dar capilaridade para esses movimentos. Isso se dá por meio da organização. E uma vez que a gente dê essa capilaridade, a gente tem que avançar. Avançar como? Pressionando, pautando, deixar de ser pautado e começar a pautar. Deixar de esperar e começar a fazer. Né? Então eu acho assim que, sinceramente, a gente tem que errar de formas diferentes. A gente tem que aprender com as experiências do nosso passado, para que a gente não repita os mesmos erros. A gente tem que ter autocrítica dessas experiências, mas tem que ter autofagia. A gente não pode pegar o bebê e jogar fora com a água do banho. A gente tem que ver o que foi bom, o que foi ruim, o que dá para melhorar. E tem muita gente fazendo isso, e precisa de muita gente, porque é um trabalho gigantesco, né? Mas precisa de cada vez mais.
Então é por isso que cada espaço que a gente dá, e eu te agradeço demais, Leandro, porra, você tem uma audiência gigantesca, um pessoal que é super aberto, né, a gente vem aqui, fala, depois as pessoas nos procuram, manda e-mail, conversa, fala, porra, João, Que vi bom. você falando aquilo lá e gostei e tal. Então assim, eu te agradeço imensamente pelo espaço, te peço desculpas que eu tinha dito não antes. Aliás, eu queria, na verdade, que você explicasse pra gente o que é a Soberana, como funciona e quem pode participar, de que maneira as pessoas podem se agregar. A Soberana é um coletivo, né? Um coletivo de produtores de conteúdo na internet, ou seja, a gente nasceu, entre aspas, na internet. Eu entrei depois do nascimento da Soberana, mas a Soberana não é só isso. A Soberana tenta organizar esta luta que estava sendo feita por diversas pessoinhas diferentes em cada canto para algo muito maior e algo que saia simplesmente do espaço virtual para a ocupação de todos os espaços. Vou dar alguns exemplos. Hoje em dia a gente tem um Discord, um servidor do Discord que é aberto, qualquer pessoa pode entrar no nosso servidor do Discord, que tem mais de 40 mil pessoas só nesse servidor. É um dos maiores servidores de Discord que a gente tem, de política, então, no Brasil e de esquerda radical, o maior de longe. O que acontece dentro desse servidor? Dentro desse servidor se mobilizam as pessoas, não só para discussão, não só para formação, mas para vários trabalhos. A gente tem lá formação continuada, a gente tem lá discussões políticas e teóricas continuadas, mas dentro do próprio servidor também, os psicólogos e os psiquiatras do servidor se organizaram e fizeram o PASME. O que é o PASME? O PASME é uma tentativa de dar atendimento de saúde mental de qualidade a preços acessíveis com gente do nosso campo para o nosso campo. Nós já estamos atendendo mais de 500 pessoas. A Soberana e alguns dos seus membros se organizaram para ajudar no Natal Solidário agora, junto com o pessoal da UP, junto com o pessoal do MLB e outras organizações. Mais de 70 mil reais arrecadados. Só de dentro da Soberana, para o UP, para o PCB, para o MTST, para o MST, para a AND, para o RC, enfim, para várias organizações, já saíram organizadas mais de 3 mil pessoas. A gente tem uma guilda de tradutores dentro do servidor que já trouxe dezenas de textos que a gente não tinha acesso. A gente tem um programa lá dentro, a Audioteca Comunista do Comuninja, voltado para as pessoas com TEA, com TDAH, as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem escrita, onde os livros são lidos e comentados e discutidos. Então são milhões de coisas diferentes. Pra você ter ideia do grau que as coisas chegam, dentro da comunidade, o pessoal que é desenvolvedor de jogos está com 7 projetos de jogos politizados e politizantes do nosso campo, para que a gente possa fornecer ao jovem também uma experiência dentro do jogo que traga ele para uma realidade política, que faça com que ele pense a realidade em que ele vive. Então a gente está tentando abarcar todos os espaços possíveis. Se você fala assim, eu gosto de linguística, você entra lá dentro, tem um grupo de linguística. Eu gosto de direito, tem um grupo de direito. História, tem um grupo de história. Engenharia, tem um grupo de engenharia. Tá? Então a gente tenta ocupar todos esses espaços de dentro aqui para fora, né, para tentar fazer esta construção. Por quê? Porque essa construção é uma construção coletiva. Né? E a gente está neste momento de reconstrução. Né? Então a ideia é transformar, né, aquilo que no começo poderia ser, né, várias pequenas iniciativas individuais em uma grande iniciativa coletiva. Nesse sentido? Perfeito, total. Então tá, deixa eu aproveitar aqui então chamar a Mafê, que a gente está chegando na nossa hora. Mafê, vamos ler os superchats que chegaram enquanto eu batia papo aqui com o João? Agora! E quero dizer que faltam R$33 para a gente bater a nossa meta aqui dessa live, é quase nada. R$33 numa chuva de pingos resolve isso. Deixa eu ler os superchats para o João. Anderson Minho, obrigada pela aula, prof. Feliz 2023, Leandro e Mafê. Joaquim Dias, gosto bastante de assistir os vídeos do João Carvalho. Cara muitíssimo inteligente. Ele, Ian Neves, Gaio Fato, Sabino, Humberto Matos são ótimos também. André, senha para ouvir as palavras do grande João Carvalho.
A Maria Edna Azevedo, excelente aula. Mafê, volto a lembrar que no dia 19 de dezembro enviei superchat no valor de R$ 75 para adquirir o livro da última produção do professor Lejane. Estou aguardando. Acumulam-se esses casos, estou ficando preocupado, hein? Não, ainda bem que é a mesma da manhã. De fraude no envio dos livros do professor Lejane. Ainda bem que a Maria Edna mandou um superchat igual hoje de manhã, é a mesma pessoa. Eu já estou vendo, tá, Maria Edna? Eu acho que já foi enviado, assim, né? Chega o e-mail, eu mando para lá, eles separam, vai chegar aí, tá chegando. O Danilo LGBT de João Carvalho, o materialismo histórico é não só dialético. A perspectiva fundamental do proletariado hoje é a sobrevivência. O que fazer? O que fazer? Já respondo agora, quer pegar mais umas ou eu posso ir indo? Isso, acho que eu leio aqui, pode ser, João, eu leio todos e tu responde ao final? Pode ser. Deixa eu só pegar para anotar aqui. Anota aí. Anota aí. O que fazer? A pergunta de 1 milhão. O Brunão Véi. João, por que a esquerda não explica simplesmente que o capital faz o trabalhador perder a mais-valia e os impostos que paga? Porque não é tão simples explicar isso. Ou não querem, né? Amara Tebet, difícil contratar negras porque são arrimo. Oi? Isso foi a Simone Tebet saiu com essa hoje, de que ela tem dificuldade em contratar mulheres negras porque elas são arrimo de família. Aí você entra no dilema do Tostines, né? É fresquinho porque é crocante porque não faz nenhum sentido, né? Vamos lá. A Silvia Almeida, que convidado maravilhoso, vou seguir em todas as redes, estou amando. O Wilton Santos, João, como os comunistas conseguiram chegar ao poder no Nepal pela via eleitoral em 2018? O que podemos aprender com essa experiência? A Roberta Alves, senhor João Carvalho, anota 1000, estou definitivamente viciado e devorando todo o seu conteúdo, radicalizando e arrastando o marido junto. E ela também diz, o canal do tio precisa chegar a 500 mil inscritos esse ano. É uma necessidade humana, não tem outra opção. O Dorico Zima. Maioria dos bolsominions são pessoas originalmente não politizadas, porém também há muitos ex-esquerdistas declarados. Como a educação política falhou com esses? A Deise C. Pela menção ao centralismo democrático, conceito que me agrada muito. E o Nobre, tenho muita vontade de me formar e me organizar na esquerda marxista, mas infelizmente não acho que estou preparado para um compromisso com tal afinco que a organização demanda. Esses foram os superchats para o João. Ok, vou começar a ir respondendo, né? O primeiro, Stodeliat, né? Grande livro do Lenin, Que Fazer, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente se lembrar, né, é que o slogan que varreu a Rússia era paz, pão e terra. Às vezes as coisas são muito mais básicas e muito mais simples do que às vezes elas parecem, e coisas às vezes básicas e simples têm um poder de mobilização muito grande, apesar de não serem as coisas básicas e simples de fácil resolução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer também que durante muito tempo houve um grande erro por parte das esquerdas de se encastelar, de viver na Torre de Marfim. Houve um período também em que as esquerdas ficaram muito mais preocupadas com brigas universitárias, com produção de material, do que com o povo. Isso acontece, isso é um erro que a gente tem que aprender com ele. Hoje nós estamos num momento pós-terra arrasada, em que existe uma possibilidade muito grande que o fato de um croissant cair da mesa do banquete em vez de uma migalha seja o bastante para tampar o estômago e fechar a vista. A gente tem que mostrar para as pessoas que elas não merecem um croissant, que elas merecem o banquete inteiro. A gente quer primeiro dividir o pão, mas a gente quer de verdade tomar os moinhos. A gente tem que entender quais limites são colocados e se a gente acha que esses limites são verdadeiramente dignos para uma vida humana. O que eu quero é crédito facilitado para eu me endividar até a minha terceira geração e no primeiro ciclo econômico ruim eu perder tudo, ou eu quero acesso
democratizado aos bens? Essas são perguntas que a gente tem que se fazer, né? A gente tem que entender que para a gente trazer a pessoa para a radicalidade, o que é a radicalidade? É buscar a raiz de um problema. Quando a gente fala esquerda radical, é a esquerda que busca a raiz. A raiz do problema é o modo de produção em que a gente vive. O fato do reformismo permitir que você viva uma vida menos indigna não faz com que a vida menos indigna se torne digna. O que nós queremos é muito mais do que menos indignidade. O que nós queremos é muito mais do que não passar fome. O que nós queremos é uma divisão societária das coisas como não há hoje. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos a base da pirâmide e os faraós estão lá em cima, mas a gente naturalizou isso. A gente olha para trás para o Egito Antigo e acha um absurdo o sujeito empurrar pedra enquanto o faraó estava sentado na pirâmide, e a gente acorda, pega 3 horas de ônibus para ir, para voltar e empurra pedra o dia inteiro. Nós temos que entender também que do nosso jeito, da nossa forma, nós também temos os nossos faraós e nós também estamos construindo essas pirâmides. Para romper com isso, a gente tem que romper esse véu. Romper o véu da ideologia e voltar para a pauta máxima. Voltar para a pauta máxima não significa abandonar a pauta mínima. Não significa que a gente, tendo um horizonte revolucionário, nós vamos abandonar as pautas do direito do trabalho, as pautas da comunidade LGBTQIA+, as pautas da necessidade de igualdade entre sexos. Muito antes, pelo contrário. Mas é entender que sempre que a gente estiver lutando lá pela frente, mesmo que a gente consiga isso aqui, a gente não conseguiu isso e a gente não deixou de conseguir nada. Quando a gente abre mão de tudo, o povo atropela. Se você acha que você vai negociar com o seu patrão abrindo mão de tudo, é como negociar com um leopardo. Ele vai comer a sua face. Então nós temos que mostrar para as pessoas que um outro mundo é possível. Mais do que possível, mais do que factível, ele já foi construído. Em diversos locais, em diversas experiências. Vamos pensar no camarada lá no Manhattan Connection falando assim, Cuba, merda. Só funciona 3 coisas em Cuba. Educação, saúde e emprego. Bicho, só 3 coisas. Todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso a pleno emprego. A gente tem isso? Não temos. Outro mundo é possível. Cabe a nós construir a ponte que vai levar o ser humano da sua pré-história para a sua história verdadeira. A história verdadeira da humanidade ainda não começou. Nós vivemos na pré-história da humanidade. Construir essa ponte é difícil? É. Mas se cada um de nós se dispor a ser um grão de areia nessa construção, a ponte vai. Um maluco empurrando um muro é um maluco empurrando um muro. Sem maluco empurrando o muro cai. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se organizar e construir. Entendendo também que isso é uma construção transgeracional. Entendendo que a gente está fazendo essa construção para pessoas que sequer ainda nasceram. Mas a gente deve essa construção por pessoas que já morreram há muito tempo para que a gente estivesse aqui hoje. Enquanto eles estiverem no poder, os nossos mortos não estão tranquilos. Nós temos que defender o legado abnegado de homens e mulheres que lutaram toda a história da modernidade e da contemporaneidade para que a gente tivesse o mínimo. Quem civilizou minimamente o capitalismo em toda a sua história foram os movimentos sociais, foi o movimento socialista, foram os movimentos de luta do povo. Toda vez que teve qualquer mudança, o pessoal falava, vai acabar. Você pega um jornal britânico do século XIX, agora as crianças vão trabalhar só 12 horas. A Inglaterra não vai aguentar. Agora as mulheres vão trabalhar só 14, acabou o capitalismo. Vão trabalhar só 12, acabou o capitalismo. Vão trabalhar só 10, acabou o capitalismo. Vão trabalhar só 8, acabou o capitalismo. Se dependesse desse pessoal, não é que não teria direito de trabalho.
Eles estariam ainda com escravos e sendo carregados em liteiras no meio da rua. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender o antagonismo de classe, a qual classe a gente pertence, por quê e por quem a gente precisa de lutar. Esse aí, para mim, é o que a gente precisa de fazer. Né? Explicação de mais-valia. A explicação de mais-valia, ela não é uma explicação tão complexa assim, mas ela pressupõe várias coisas que muitas vezes as pessoas não têm. Tem filósofo à sociedade em que quando um bate a foice no chão, ele colhe para dois, tá? Então, infelizmente, a verdade é que o sujeito que está trabalhando sem parar, não para juntar dinheiro e comprar uma casa de praia, não para trocar o seu Jeep Renegade, mas que está trabalhando no almoço para comer a janta, que está trabalhando no almoço para que seus filhos comam a janta dele porque ele não vai comer a janta, eu virar para essa pessoa e virar e falar assim, senta aqui comigo que eu vou te explicar uma relação de produção de mais-valia, às vezes é difícil. Então, muitas vezes, a conversa tem que começar um pouco mais de trás. Mas a verdade é que todo trabalhador, toda a massa popular, não é apenas capaz de entender a teoria, ela é capaz de formular a teoria. Toda boa teoria marxista, ela veio de uma formulação que saiu da linha mais avançada, foi para o povo, bebeu nas águas do povo, reformulou aquilo, discutiu e foi de novo avançando e discutindo e avançando. Gente, os livros do Lenin, que hoje em dia a gente vê como um livrão, como um calhamaço, eram panfletos feitos para trabalhadores de fábrica na Rússia, que liam esses livros depois de 12 ou 14 horas de trabalho à noite para discutir na outra semana no sindicato. O povo é mais do que plenamente capaz, mas ele precisa de ser municiado com as armas da crítica. Então tem todo um processo de municiação com as armas da crítica e a gente está tentando fazer esse processo. Muita gente está tentando fazer esse processo. Não sou só eu. Tem muita gente tentando fazer esse processo. À medida que esse processo avança, as discussões vão ficando mais densas. As pessoas que começam hoje a se interessar, que procuram para ler, que vão ver as leituras básicas, as leituras introdutórias, são as mesmas pessoas que daqui a pouco tempo vão estar discutindo a teoria, que vão estar avançando a teoria. Tá? Então a gente tem que entender que isso também é um processo de formação, é um processo contínuo. E esse processo de formação tem que se dar coletivamente. Pontuar agora sobre o Nepal. Vou só beber uma água aqui, 2 segundos. Com vontade. O fim da luta no Nepal foi a eleição. O começo não foi, não. Vamos lembrar aqui que o Nepal tinha um movimento marxista-leninista maoísta organizado, com um exército popular organizado, que brigou por mais de década até chegar num ponto que não apenas ele, mas também o outro movimento marxista-leninista se juntaram e aí conseguiram tomar por uma via de eleições no final, e agora conseguiram se manter eleitoralmente, inclusive bato palma pelo que eles conseguiram fazer, que é se organizar para que eles dividam o poder. Os 2 primeiros anos vão ser encabeçados pelo chefe do Partido Comunista Maoísta do Nepal e os 2 últimos anos desse mandato pelo Partido Marxista-Leninista. Só que isso só aconteceu depois de décadas de luta, depois de organização do povo, primeiro organização do povo, trazer as massas, depois organizar essas massas, depois sim a construção de um exército popular, a construção do instrumento da forma partido, o avanço dessas lutas, de décadas de lutas até chegar culminando num movimento eleitoral, porque foi o que aconteceu ali naquelas condições específicas, naquele momento específico. A Revolução Brasileira não será a Revolução Nepalense, a Revolução Brasileira não será a Revolução Russa, a Revolução Brasileira não será a Revolução Coreana e não será a Revolução Chinesa. A Revolução Brasileira tem que ser a Revolução Brasileira. Nós temos que entender isso.
Como que isso se dá? Isso se dá pegando tudo isso que todas essas experiências do socialismo real nos dão, estudando elas criticamente e vendo o que é aplicável para nós ou não. E também o próprio desenrolar do movimento vai nos mostrar os nossos erros e os nossos acertos. É um processo, mas se organizar direitinho, a gente chega lá. Sobre ex-esquerdistas dentro do bolsonarismo. Primeiro a gente tem que entender que tipo de ex-esquerdista, né? Porque às vezes o termo esquerdista ele é um termo guarda-chuva que pega de tudo muito. Inclusive muita gente que jamais, em momento nenhum, deveria ter sido chamado de esquerdista para começar, né? O que acontece? Vamos pensar que isso aqui, gente, fosse a reguinha da extrema-direita aqui, da extrema-esquerda aqui. Só que com o tempo, com o reformismo, com o avanço do capitalismo, essa régua veio fazendo isso aqui, ó. Ela vem vindo para cá. Veio vindo para cá. Aí o que acontece? A extrema-direita tá aqui, só que a extrema-esquerda agora tá aqui. Há um tempo atrás, ela estava aqui atrás. Eu gosto de dar um exemplo muito clássico, que eu acho que é muito fácil de ver na realidade brasileira, chamado Ciro Gomes. Ciro Gomes é um homem que ideologicamente e politicamente mudou pouquíssimo. Pouquíssimo. Se você pega a concepção de Estado, a concepção de organização social do Ciro Gomes, quando ele estava ajudando o Tasso a fundar o PSDB, e você pega ela hoje, mudou quase nada. Só que essa esquerda que estava aqui veio caminhando. Se está aqui, a esquerda vem caminhando, trombou o Ciro aqui no meio. Não é o Ciro que se tornou um esquerdista. Foi o reformismo e a capitulação que caminhou tanto que foi pegando gente no meio que nem ali devia estar. Então, assim, eu acho que esse é uma primeira coisa que a gente tem que pensar, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é que as pessoas que não têm uma profundidade teórica ou de crítica e as pessoas que não têm uma profundidade de caráter ficam à baila do vento que sopra. Tem muita gente que era desses esquerdistas que hoje estão no bolsonarismo que eram aproveitadores. Eram aproveitadores ontem, são aproveitadores hoje e serão aproveitadores amanhã. Tem gente que tá com o poder independente de quem é o poder. Boa parte do MDB tá aí para que eu não minta sozinho. São pessoas que vão ser base do governo. Se o governo for o Lula, se o governo for Bolsonaro, se o governo for Hitler ou se o governo for Mao Zedong. Tá? Então a gente tem que entender também esses movimentos. Eu acho que quando a gente passa a pensar mais matizadamente o que é isso, eu acho que é menos uma questão de como o discurso pegou e mais uma questão de quem são essas pessoas que estão agora nesse movimento e que provavelmente não estarão nesse movimento assim que cai, porque o rato é o primeiro a largar o navio quando ele afunda, né? Por fim, teve uma fala que eu achei muito interessante, né? Que ele foi falando assim: tenho vontade de me organizar, mas não sei se estou apto a dar tudo aquilo que o movimento precisa de mim. A sua simples preocupação de se questionar se você está apto a dar tudo aquilo já me conta que você está apto a dar muito mais do que muita gente que está organizado. E um bom movimento, um bom partido, um bom coletivo, uma boa organização, ela sabe como tirar das pessoas o seu melhor na medida do que elas são capazes. Gente, se você está num partido, se você está num movimento, se você está organizado num lugar que tira seu sangue, seu suor e sua linfa, que não te dá apoio nenhum, que não te presta uma rede de solidariedade e que não consegue compreender quais são os seus limites, talvez quem esteja errado seja o seu movimento, né? É óbvio que um bom movimento, ainda mais a gente que precisa de gente o tempo todo, gente, sabe? Se você está disposto a dar de si, se você está disposto, de fato, a entregar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, que é um pedaço da sua vida, para isso,
O tamanho do pedaço a gente vai vendo à medida que a gente for caminhando. Procure, se organize. Batemos, Marcinho? Sim, fechamos. Caralho, depois dessa super aula, que as pessoas foram assistindo a aula e colocando a grana. Foi uma espécie de transe, né, de hipnose. Muito obrigado, João. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Isso assim, aí. então, Mafê, já podemos nos despedir, então? Foi todas as metas batidas de membros, de grana, de tudo. E Tudo. principalmente de conhecimento. João, muito obrigado, hein, cara. Foi um prazer, como sempre. Ah, uma honra disponha, enorme. cara. Prazer todo meu. Eu fico super Tenha. honrado com o convite. Você tenha um ano de 2023 muito legal aí para você e sua família, tá bom? Não, Um abração teremos de pra ti. lutas e estaremos juntos aí. Com certeza juntos mais vezes aqui também. Fico feliz demais com o convite. Reiterem que sempre que eu posso eu venho. Claro, né? sempre. E mais sempre. pra frente a gente tenta organizar outro simpósiozinho igual aquele que a gente fez, que foi muito Pois legal, é, cara. foi muito massa. Vamos pensar assim, com certeza. O webinário que a gente fez, né? Tá legal. Então. Ótimo. Obrigadíssimo, Tchau, João. Um grande João. abraço. Boa noite, bom Obrigada. descanso. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado Tchau. eu. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 posteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É, assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades